bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de razões trigonométricas. Nós vamos trabalhar a aula 6, tá? Eu gostaria já, como combinado, que todos vocês estivessem aí com a apostila aberta na página 22. Nós vamos trabalhar as relações trigonométricas ou as razões trigonométricas de alguns ângulos notáveis. O que são esses ângulos notáveis? São alguns ângulos que a gente usa muito. Então, há umas relações que você usa os radicais para os cálculos, ao invés de você ir lá na tabela de razões trigonométricas e buscar o valor do ângulo na forma decimal. Então, eu vou passar para vocês esses cálculos e vocês irão acompanhando aí. O que vocês podem fazer? Vá pausando o vídeo. Sim, eu faço. Vocês pausem o vídeo, façam o exercício de vocês, né? Retornem ao vídeo, vê se acertou, se tem alguma dúvida. Se tiver dúvida, já anota, para que a gente tirar as dúvidas depois. Então, esses ângulos notáveis são os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus. Então, nós vamos calcular o quê? Seno, cosseno e tangente. E vamos preencher essa tabela, que na apostila de vocês, pessoal, ela está na página 23. Mas nós iremos começar aí pela página 22, no exercício 7. Então, vou para a leitura. Acompanha aí, pessoal. Nessa atividade, vamos determinar os valores do seno, do cosseno e da tangente de 30, 45 e 60 graus na forma exata. Observe o quadrado ABCD. Então, nós temos aqui, ó, esqueci de colocar os pontinhos aqui, ó, é A, B, C, D, correto? Então, nós temos esse quadrado. Nós traçamos a diagonal. Nós traçamos aqui a diagonal BD. Ao traçar a diagonal BD, turminha, o que aconteceu? Nós dividimos esse quadrado em dois triângulos. Então, ó, triângulo 1, triângulo 2. O quadrado tem 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. Ao traçar a diagonal, o que aconteceu? Nós ficamos com um triângulo retângulo e aqui eu tenho BC congruente a DC, então lado, diagonal, cateto, hipotenusa. Então, vem aí na apostila de vocês assim, olha, determine a expressão que representa a medida D de cada diagonal de um quadrado cujos lados medem L. Nós já fizemos esse cálculo da diagonal quando nós trabalhamos no volume 1 radicais, correto? Então, já tem uma aulinha que fala sobre isso, mas nós iremos rever esse cálculo. Nós iremos rever esse cálculo pensando nesse triângulo que nós temos aqui, e vamos usar o Teorema de Pitágoras. Então, o que o Teorema de Pitágoras diz? Ó, diagonal ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos organizar aqui. Meus catetos valem L e minha diagonal vale D. Então, o que eu posso organizar? Ó, diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado, correto? Diagonal ao quadrado é igual a 1L mais 1L, 2L ao quadrado. Então, a diagonal vai ser, ó, não era diagonal ao quadrado? O que eu vou fazer com esse quadrado agora? Eu vou jogar ele para o segundo membro em forma de raiz. Então, diagonal é igual a do raiz quadrada de 2L ao quadrado. O que a gente tem aqui? Então, isso eu posso fazer
separado. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, aliás, de L ao quadrado. Aqui dá para simplificarmos, mas a raiz quadrada de 2 não é exata. Então, a diagonal será o quê? L raiz quadrada de 2. Sempre que eu precisar de cálculo de diagonal, ou se eu vou calcular o lado de um quadrado, essa relação ela vai facilitar muito. Então, além de entender de onde ela partiu, eu tenho que pensar o quê? Eu preciso de decorar isso daí, né, turminha? Então, tem que estar aí bem redondinho na nossa cabeça. Aí, na mesma página, continuando o exercício. Veja como podemos calcular o seno de 45 no triângulo retângulo BCD. Em qual triângulo retângulo? Nesse triângulo aqui, ó, BCD, correto? Então, nós vamos calcular o seno de 45 graus, tá? Eu peguei aqui uma folhinha separada para ficar mais fácil. Olha, qual é a relação do seno? A relação do seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos pensar, olha, seno de 45, eu tenho dois ângulos de 45 aqui, tanto faz eu começar pelo ângulo B ou pelo ângulo D, não importa. Então, vamos pensar aqui, ó, seno de 45. É cateto oposto, então é cateto oposto L, sobre a hipotenusa D. Então, vamos lá. Então, vai ser L sobre D. L é a medida do lado. E a diagonal, pessoal, é a diagonal que eu acabei de calcular agora. O que nós sabemos que a diagonal é? L raiz quadrada de 2. Então, é L raiz quadrada de 2. Agora, olha, presta atenção. L sobre L raiz quadrada de 2, epa, dá para simplificar. Então, vai ficar 1 raiz quadrada de 2. Mas acontece que esse radical está no denominador. Eu não posso ter ele no denominador, então eu vou partir para uma racionalização. 1 sobre raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Então, 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar para nós raiz quadrada de 2 ao quadrado. Corta, corta. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 graus na forma de radical é raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, turminha, vamos trabalhar o cosseno. Qual é a relação do cosseno? O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar L sobre D. Então, vamos lá. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos lá. L. E qual é a minha diagonal? A diagonal é L raiz quadrada de 2. Mas vai dar a mesma coisa, né? Olha lá, ó. Vai dar 1 sobre raiz quadrada de 2. Aí, vamos para a racionalização. Então, vai ficar 1 meio, 1 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, isso fica raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado. Cortou, cortou. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Epa, olha, mesmo resultado. Então, o seno e o cosseno de 45 graus será igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, vamos para o cálculo da tangente. Qual é a relação que a gente usa para a tangente? Para a tangente, a gente usa cateto oposto para cateto adjacente. Então, é L sobre L. L sobre L vai dar 1. Opa, legal! Já achei aqui o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Aí você vai lá na tabelinha da página 23 e já organiza isso daí, correto, turminha?
Agora, nós vamos para o triângulo equilátero, né, que é a alternativa B do exercício 7. Nós também já calculamos a altura do triângulo equilátero quando falamos em radicais, mas vamos rever isso daqui, tudo bem? Olha, vamos lá então. O que nós podemos fazer aqui? Nós temos um triângulo equilátero, 3 lados iguais, ó, BC é congruente a AC e congruente a AB. Então, triângulo equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos de 60 graus. Quando nós traçarmos a altura do triângulo equilátero, AH, ela é perpendicular à base, BC, ou a qualquer lado, né? As alturas são sempre perpendiculares. Vamos recordar o que é ser perpendicular? Formar. Agora, turminha, nós vamos para a alternativa B e nós temos aí um triângulo equilátero ABC. Então, eu desenhei ele aqui para nós. Eu tenho um triângulo equilátero ABC. O que é mesmo um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados congruentes e 3 ângulos também congruentes. 3 ângulos de 60 e 3 lados iguais. Aqui nós traçamos a altura AH. Quando nós traçamos a altura AH relativa ao lado BC, ela ao cruzar, ao tocar aqui, quando ela intersecta o lado BC, ela forma ângulos de 90 graus. Então, a altura AH é perpendicular ao lado BC. Além de ser perpendicular ao lado BC, o que acontece? Ela divide o lado BC em BH e HC. E esses dois lados passam a ser congruentes. Então, esse lado HC passa a ser L dividido por 2 e o BHL dividido por 2. L sobre 2, L sobre 2. Porque o lado todo é L. Então, ela dividiu ele ao meio. Ela é também mediana do lado BC. Então, a altura AH também é mediana do lado BC. O que nós queremos aqui? Nós queremos calcular a altura. Nós temos uma formulazinha para cálculo da altura do triângulo equilátero. Nós já vimos isso, correto? Quando a gente trabalhou com radicais. Mas vamos verificar isso novamente. Vamos fazer esse cálculo novamente. Então, página 22, exercício 7, alternativa B. Nós vamos calcular a altura do triângulo equilátero. Então, nós observamos aqui, vamos voltar no desenho, que quando nós traçamos a altura, nós dividimos esse triângulo ABC em triângulo AHB e AHC. Então, são triângulo 1, triângulo 2. Eu vou pegar esse triângulo 2 aqui e eu fiz um desenho dele aqui, ó. Então, nós temos a altura, aqui nós vamos ter o ângulo de 30 graus, aqui nós temos o ângulo de 60 graus, o ângulo de 90, ele é um triângulo retângulo. Bom, aí tá assim, ó, determine a expressão que representa a medida H de uma altura de um triângulo equilátero, cujos lados medem L. Então, vamos lá. Se ele é um triângulo retângulo, eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que nós podemos aqui? Nós organizar. Nós temos L para a hipotenusa, L sobre 2 para um cateto e H para outro cateto. Então, vamos lá. Vou pegar ó, H ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, vamos elevar esse L sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar a altura ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 igual a L ao quadrado. Próximo passo é simplificar essa nossa equaçãozinha aqui, né? Eu quero uma nova equação que não tenha
fração. Então, 4 é meu MMC, vai ficar 4H ao quadrado mais L ao quadrado, que é igual a 4L ao quadrado. Simplificou. O que restou para nós aqui, ó? 4H ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 4L ao quadrado. Bom, eu quero o valor de H, então vou manter esse H aqui no primeiro membro. Então, vai ficar 4H ao quadrado é igual, ó, 4L ao quadrado, que já está no segundo, menos L ao quadrado. O que resta para nós agora? Vou copiar o primeiro membro e vou efetuar esse cálculo. 4 menos 1, 3L ao quadrado. H ao quadrado é igual, 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 3L ao quadrado sobre 4. Olha, agora eu quero transformar essa potência, né? Esse 2 aqui, esse quadrado, em operação inversa. Qual é a operação inversa da potência de expoente 2? É a radiciação. Então, vai ficar o quê? H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. O que é isso? Isso é o mesmo que o fazer assim, ó, separar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de L ao quadrado sobre raiz quadrada de 4, tá? Essa expressão e essa expressão são iguais. Então, aqui, ó, eu vejo que dá para eu simplificar. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, qual é a formulazinha que a gente vai ter para a altura do triângulo equilátero? Olha, eu vou ter L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, ó, todas as vezes que nós precisarmos de calcular a altura ou o lado de um triângulo equilátero, eu vou poder usar essa fórmula. Então, a altura é igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aí você preenche o primeiro quadrinho aí da página 22. Agora, lá na página 23, nós temos dois marcadores e nós vamos organizar os cálculos deles agora. Então, o que nós fizemos aqui? Aqui eu tenho o triângulo 1 e 2, eu peguei esse triângulo 2 aqui e retirei ele do triângulo equilátero e fiquei com o meu triângulo retângulo ACH, reto em H. O lado AC é a hipotenusa L, HC é o cateto L sobre 2 e AH é o cateto H. Então, cateto, hipotenusa. Então, agora eu vou usar as relações trigonométricas que nós já sabemos trabalhar para calcular seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60. Seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. Então, vamos lá. Vamos iniciar pelo cosseno de 60. Cosseno de 60 é cateto oposto para a hipotenusa. Então, vamos lá. Cateto oposto é H e a hipotenusa é L. Então, vai ficar H sobre L. H, eu tenho que pensar no que eu acabei de fazer. Qual é a fórmula que eu uso, ou a relação que eu uso para a altura do triângulo equilátero? É L raiz quadrada de 3 sobre 2, sobre L, correto? Bom, agora eu vou organizando isso daqui, ó. Isso é o mesmo que divisão aqui, né? Então, posso fazer L raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido L sobre 1. Todas as vezes, pessoal, que a gente for dividir fração, eu tenho que fazer o quê? Copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vamos lá, ó. L raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Agora vai dar para eu simplificar. Ó, posso simplificar aqui e aqui. Então, raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz de 3 sobre 2.
Pronto, achamos aqui a primeira relação. O seno de 60, de forma exata, com radicais, será a raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, nós vamos para o cosseno. O cosseno de 60 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar L sobre 2 dividido por L. Então, vamos organizar. L é o mesmo que L sobre 1. Então, o que é que eu posso organizar aqui? Então, nós podemos transformar essa divisão em uma multiplicação depois, né? Então, vamos primeiro organizar L sobre 2 dividido por L sobre 1. É o mesmo que L sobre 2 vezes 1 sobre L. Então, aqui nós simplificamos L com L, nós vamos ter 1/2. Então, calculado aqui o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é igual a 1/2. Agora, vamos para a tangente de 60 graus. A tangente é cateto oposto para cateto adjacente. Então, o cateto oposto é H. E o cateto adjacente é L sobre 2. Bom, organizando. O H é a relação da altura. Então, H nós vamos trocar por L, raiz quadrada de 3 sobre 2, sobre L sobre 2. Agora, a gente vai organizar isso. Então, vamos lá. Não é uma divisão? Vamos organizar isso para ficar mais tranquilo para vocês visualizarem. Então, L raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. Isso aqui, divisão, sempre transforma em multiplicação. Então, nós vamos ter o que aqui, ó? L raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2 sobre L. Nós invertemos essa fração. Então, dá para simplificar aqui e dá para simplificar aqui. O que sobrou para nós? Raiz quadrada de 3. Bom, então, tudo certo? Seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 60, 1/2. E a tangente de 60, raiz quadrada de 3. Agora, nós vamos para o cálculo do seno, cosseno e tangente de 30 graus. Então, vamos lá. O seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, eu estou aqui, ó. Esse é o ângulo de 30 graus. Então, o ângulo de 30 está aqui. O cateto oposto será L sobre 2 sobre hipotenusa L. Então, vai ser L sobre 2 sobre L. Então, vamos ver aqui. Mesmo processo lá. L sobre 2 dividido por L sobre 1. Isso é igual a L sobre 2 vezes 1 sobre L. Simplifica, simplifica. Pronto, seno de 30 graus corresponde a 1/2. Vamos para o cosseno de 30 graus. Cateto adjacente para a hipotenusa. Cateto adjacente é H, hipotenusa é L. Então, vai ficar H sobre L. H, nós já sabemos que nós temos que trocar pela altura. Então, L, raiz quadrada de 3 sobre 2, sobre L, já posso pôr L sobre 1. Organizando, fica L, raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido por L sobre 1. Vamos jogar isso na multiplicação? Então, fica L, raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes 1 sobre L. Ó, simplificamos o L, sobra o que para nós? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Pronto, cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, nós vamos para o cálculo da tangente de 30. A tangente de 30 é cateto oposto para cateto adjacente. Então, o cateto oposto a 30 graus é L sobre 2. Então, L sobre 2 sobre cateto adjacente, que é H. Então, vamos para as trocas aqui. Então, aqui eu mantenho L sobre 2 e o H eu vou
jogar a relação da altura. L raiz quadrada de 3 sobre 2. Mesmo processo. Então, L sobre 2 dividido por L raiz quadrada de 3 sobre 2. Vou transformar isso em multiplicação. Então, vai ficar L sobre 2 vezes 2 sobre L raiz quadrada de 3. Olha, inverti esta fração, né? Copiamos o inverso. Dá para simplificar aqui e dá para simplificar aqui. Então, o que sobra para nós? 1 sobre raiz quadrada de 3. Bom, pessoal, quando eu chego aqui, eu observo que o meu denominador é um radical. Eu não posso manter essa forma, né, de expressão. Eu tenho sempre que racionalizar. Todas as vezes que meu denominador for um radical, eu vou racionalizar. Então, como é que eu vou racionalizar? Multiplicando pelo inverso dela. Então, aqui vai ser multiplicando por raiz quadrada de 3, o numerador, e multiplicando o denominador por raiz quadrada de 3. Então, eu digo que o raiz quadrada de 3 é o nosso fator racionalizante. Então, 1 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é o mesmo que raiz quadrada de 9 ou de 3 ao quadrado. Corto aqui, o que sobra para mim é raiz quadrada de 3 sobre 3. Bom, pessoal, então, seno de 30, 1 meio, cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2, e a tangente de 30, raiz quadrada de 3 sobre 3. Bom, lá no comecinho aqui, eu tinha deixado uma tabelinha, né? Vamos voltar aqui para a gente preencher agora. Então, vamos organizar aí a nossa tabelinha. Então, vamos lá. O seno de 30 corresponde a 1 meio. O cosseno de 30 corresponde à raiz quadrada de 3 sobre... Aliás, tô pondo errado aqui, turminha. Tô pondo no 45. O cosseno de 30 corresponde à raiz quadrada de 3 sobre 2. E a tangente de 30 corresponde à raiz quadrada de 3 sobre 3. Acabamos de fazer os cálculos. Agora, nós vamos para a relação do seno, cosseno e tangente, que nós já fizemos também de 45 graus. Então, o seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus é a mesma coisa, é raiz quadrada de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus corresponde a 1. Agora, vamos lá, preenchendo a tabelinha para seno de 60. Seno de 60 corresponde à raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 60 corresponde a 1 meio e a tangente de 60 corresponde à raiz quadrada de 3. Bom, vamos lá, pessoal, nós temos umas particularidades aqui. Olha, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Seno e cosseno de 45 graus são iguais, correto? Raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2. Tangente 1. Olha, o único lugar que eu tenho raiz quadrada de 3 aqui, ó, sobre 1, para a tangente de 60, né? E aqui nós temos a raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? E 1 para a tangente de 45 graus. Bom, beleza? Então, entendido isso, ó, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Seno e cosseno de 45 graus são iguais. Bom, turminha, é muito importante que vocês usem estes valores para os cálculos. Vai facilitar bastante a vida de vocês aí, com certeza. E agora, vocês
devem ter anotado as dúvidas. Vamos lá para o grupo para resolvermos os exercícios.